Hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui nesse canal, que é falar das minhas leituras que eu pretendo fazer nos próximos dias. Olá pessoal, aqui é a Hannah e você está no canal Hannah e seus livros. Eu não gosto muito de fazer TBR porque eu acho que acaba ficando como uma lista de tarefas que você tem que cumprir. Uma coisa é você fazer isso quando você de fato tem obrigações para fazer, né? Você tem um documento para enviar até o prazo X, você tem um trabalho para fazer até o prazo Y, aí funciona. Mas com leituras eu não gosto muito de fazer isso porque eu acho que acaba se tornando uma obrigação. Mesmo sendo uma criadora de conteúdo literário, acho que leitura funciona melhor se ela é por prazer, porque você quer fazer e não porque tem uma listinha ali que você tem que cumprir. Mas eu percebi que boa parte das leituras que eu escolhi, que estão no meu mood da vez, são basicamente livros físicos e também que estavam encalhados na estante, já fazendo aniversário há meses. Tem livros aqui que são desde o ano passado, da Bienal do ano passado, então eu queria muito ler, mas sempre vai ficando para depois. Como dessa vez acaba sendo um desencalhar de livros, então eu decidi fazer essa lista e apresentar aqui no canal. Se eu vou seguir essa TBR mesmo até o final, não sei. Mas eu pretendo ler esses livros e espero agora entre meados de julho e agosto. Vou até roubar um pouquinho aqui, porque uma dessas leituras da lista já está em andamento e até bem adiantada. Acredito até que um dos próximos vídeos vai ser resenha dele. Eu nunca vi falando dele na internet, mas estou gostando muito. Que é essa daqui. O Caso do Homem Morto no Fosso. Esse livro aqui, na verdade, é uma sequência do que aconteceu em O Último Sorriso da Cidade Partida. Ele tem esse nome porque a história, tanto desse quanto do primeiro livro, são ambientadas na cidade de Sundercity, que tem uma história bem atribulada. Ela é povoada por humanos e seres mágicos. Então a gente tem vampiros, a gente tem fadas, a gente tem elfos, todo mundo convivendo junto com os humanos. Cada um no seu quadrado. Só que aconteceu uma guerra por domínio pela cidade e todo mundo se deu mal. Um evento aconteceu chamado Coda, que acabou com a magia. Então os seres mágicos agora não têm mais imortalidade, eles não têm mais o poder de fazer feitiço, não tem nada. Só tem o conhecimento, que todo mundo ainda se lembra, só que os elfos que viviam não sei quantos milênios, não sei quantos séculos, agora eles vivem como os humanos. Os vampiros, eles continuam bebendo sangue porque eles precisam comer, né? Precisam se alimentar, então eles continuam bebendo sangue, só que não é mais como antes, que era para alimentar a imortalidade, agora todo mundo é mortal e eles precisam pagar os boletos, então os elfos acabam trabalhando no bar, os vampiros vão dar aula na universidade, é todo mundo CLT, todo mundo agora tá no mesmo bar. E o nosso protagonista é Fat Phillips, que é um humano, mas que se sente muito culpado por conta desse evento do Coda. Isso a gente vai entender conforme vai lendo os livros, tanto o primeiro quanto esse, para poder entender o porquê que ele fica com essa consciência pesada. E como uma forma de tentar se redimir com o que ele acha que ele fez, que ele acha que ele é culpado, ele se chama de Faz Tudo, mas ele na verdade é um detetive, para seres mágicos. Ele, apesar de ser humano, ele não trabalha para humanos, só trabalha para seres mágicos, porque ele vê nisso uma forma de pagar pelos seus pecados. E aí acaba que ele tem uns casos muito inusitados, que todos eles envolvem uma lenda que gira pela cidade de que a magia ainda estaria escondida lá por algum buraco da cidade e alguém encontra por algum motivo e tenta fazer com que ela ressurja. E cabe a ele descobrir até que ponto isso é verdade ou uma teoria da conspiração. Só que as pessoas acabam ficando tão alucinadas, principalmente os seres mágicos, com essa possibilidade, que acabam cometendo algumas coisas, então acabam se igualando aos humanos em diversas coisas. Sim, estamos falando de suspenses e alguns bem macabros, principalmente levando em consideração o que eles são capazes de fazer para poder trazer a magia de volta. E um desses casos, inclusive, é o caso do Homem Morto no Fosso, que literalmente dá o nome ao título do livro. O fosso, aqui nesse caso, é um lugar que não é muito bem frequentado, nem pelos seres mágicos e muito menos pelos humanos, que não são bem-vindos lá, mas o Fett acaba aparecendo porque ele é cara de pau mesmo e ele não tá nem aí. E ninguém gosta dele, na verdade, mas sabe que ele é um bom detetive. Então acaba aturando ele
e o jeito debochado dele de fazer as coisas. Não só o jeito debochado, mas o jeito dele de fazer justiça, mesmo que ele faça as coisas indo contra a lei. Então, sim, estamos falando de um anti-herói muito atrapalhado, muito doido, que eu sinceramente ainda não sei como é que ele ainda sai vivo de tantas coisas que ele se mete, mas ele tá tentando sobreviver e tentando investigar o que aconteceu com o homem morto no fosso, que supostamente teria desvivido tentando encontrar a famigerada magia. E ele acabou sendo vítima de um ataque muito esquisito, que as teorias da conspiração já estão começando a rolar solta. O Fast está tentando correr contra o tempo antes que outras vítimas apareçam por conta dessa suposta magia, que também pode ser tecnologia, a gente não sabe. Ele já está fazendo muitas besteiras por aqui. Eu já cheguei em 76%, mas ainda falta mais 100 páginas para poder terminar. A leitura está indo bem fluida, apesar da quantidade de páginas que tem. Já marquei bastante coisa. Os capítulos são curtos e eu tô me divertindo bastante. Já tinha bastante tempo que eu tinha lido o primeiro volume, então demorou um pouco para engatar agora, porque eu precisei de novo me ambientar ao universo de Thunder City. Mas depois que eu consegui me ambientar de novo, a leitura foi muito bem e continua indo. E depois eu volto aqui para contar as minhas considerações finais a respeito desse livro. Agora eu vou mostrar quais são as leituras que vou me acompanhar ao longo desses dias, que eu não comecei ainda, mas eu pretendo, e vai ficar comigo ao longo de julho e agosto. Já fazia muito tempo que eu estava com saudade de colocar a Rainha Agatha Christie por aqui, e dessa vez eu consegui colocar dose dupla, porque eu vou colocar um numa edição nova e outro numa edição mais antiga. E aqui em Assassinato no Beco a gente encontra não um romance, mas 4 contos que aparentemente estão interligados. De acordo aqui com a sinopse, como uma mulher segurando uma pistola na mão direita poderia atirar em si mesma na têmpora esquerda? Qual é a conexão entre uma aparição fantasmagórica e o desaparecimento de planos militares ultra-secretos? Com a bala que matou Sir Gervase, atravessou um espelho que não estava em sua trajetória. Será que permanecer na ilha de Rhodes foi a escolha certa para Valentine Chantry? Ou essa decisão lhe custará a vida? Será que são 4 casos independentes ou todos eles estão interligados? Isso aí vai caber ao nosso detetive Hercule Poirot descobrir. E eu, obviamente, que vou devorar esse livro aqui em 2 tempos. Ele é perfeito para sair de uma ressaca literária. E é exatamente por isso que a rainha nunca pode faltar aqui nessa estante. Também, garantindo que a ressaca literária não bata por aqui, temos mais um livro de Agatha Christie, que esse aqui, inclusive, chegou hoje, tá novinho aqui, nem sequer foi para prateleira ainda, mas ele vai fazer parte da minha leitura coletiva que eu vou fazer junto com o Clube Lendo com os Morcegos, que tem uma extensão que é só para livros de Agatha Christie. Então, a leitura de julho vai ser a Mansão Holland, que é um livro que já estava na minha lista de desejados há bastante tempo e finalmente eu vou ter a oportunidade de ler. Então, para quem também não conhece a história, eu vou ler um pouquinho aqui da sinopse para vocês. Um inofensivo convite para almoçar na Mansão Holland logo se transforma em mais um caso a ser desvendado por Hercule Poirot. Eu acho incrível como é que esse homem está sempre arranjando um caso para resolver. Ou melhor, como os casos caem no colo dele, né? Enfim, continuando. A cena do crime parece um tanto artificial. O corpo de um homem agonizando à beira da piscina, sua mulher logo ao lado segurando um revólver e ainda 3 testemunhas. Seria, na verdade, uma encenação? Ou uma brincadeira de mau gosto para provocar o detetive? Infelizmente para a vítima, não foi nenhuma brincadeira. Indo contra todas as evidências, Poirot não demora a descobrir que a arma que aquela mulher tinha nas mãos não era a mesma que matou seu marido. Então, o que foi que aconteceu? Pois é, vamos descobrir ao longo das páginas e depois eu volto aqui para dizer se foi realmente tudo encenação ou não. Ou melhor, vou deixar vocês descobrirem também. Obviamente que não poderia faltar a Dona Freida aqui nessa lista e eu pretendo ler O Acidente, que foi um livro que chegou muito recente aqui em casa, inclusive tem um vídeo de unboxing que eu vou deixar nos cards aqui, também vou deixar na descrição desse vídeo para você poder assistir depois, que chegou aqui da Record e eu tive o prazer de receber um kit maravilhoso que veio com caneco, um monte de coisa, e eu agora vou finalmente ler este bendito que já está também causando burburinhos na internet. Alguns gostam, outros nem tanto, e depois eu vou voltar aqui também para dizer se eu gostei ou não. Mas também vou deixar vocês com a sinopse para vocês saberem
um gostinho do que a gente vai encontrar aqui. Tegan tem 23 anos e está grávida de 8 meses. E precisa desesperadamente deixar para trás uma vida marcada por dor e sofrimento. Então, na primeira oportunidade, não hesita em pegar a estrada para passar um tempo com o irmão até decidir o próximo passo. Mas ela não tem noção de que está dirigindo em direção a uma tempestade de neve. Ela não chega ao seu destino porque bate com o carro em uma árvore. Isolada em uma área rural do Maine, com o tornozelo possivelmente quebrado e sem sinal de celular, Tegan teme que esse tenha sido o maior erro de sua vida. No entanto, um milagre acontece. Ela é resgatada por um casal que lhe oferece um quarto em sua casa até a nevasca passar. Porém, tem algo estranho. Tegan acreditava estar a salvo, mas com o passar dos dias ela percebe que está em perigo. O refúgio que antes parecia acolhedor, agora mais parece um pesadelo do qual não consegue escapar, e ficar ali pode ser o seu fim. A única coisa que eu posso dizer é que esse livro promete ser um dos mais diferentes que a autora publicou até então, pelo menos que tenha chegado aqui no Brasil. E depois de já ter encontrado o meu favorito da autora, vamos ver se esse daqui também vai entrar no pódio ou se eu vou ser mais uma das pessoas que vai reclamar dele. E por último, mas não menos importante, vamos também de Editora School por aqui com Pelos Olhos da Máscara. Esse livro é um que já está fazendo aniversário aqui também na estante, finalmente ele vai ser desencalhado. E ele é o nacional. Acho que é, na verdade, o único nacional dessa lista. E eu já estava muito curiosa para ler, não só pela capa, mas também pela sinopse dele, que promete ter um suspense com um toque de terror. E como as portas do terror foram abertas aqui recentemente, aliás, recentemente não, né? Desde que o ano começou, então vamos continuar mantendo a marca por aqui. E aqui a gente conhece a história de Alexander, uma estudante de enfermagem que recebe a notícia de que é herdeira de um tio distante de mesmo nome, recebendo uma mansão ancestral que tem passado de geração em geração pela família. Ao se instalar na nova casa, junto do seu melhor amigo Elliot, um fardo surge: conviver com um terceiro residente invisível na mansão até o fim de sua vida, tal como diz o testamento. Ao longo dos dias, as coisas começam a mudar. Só com essa sinopse eu já fiquei bem curiosa. Eu lembro que logo assim que esse livro chegou aqui, eu fiquei curiosa exatamente por isso. Só que o tempo vai passando, a gente acaba passando outros livros no lugar. E esse aqui, finalmente, vai ter a sua vez. Depois eu volto aqui para poder dizer se a trama realmente cumpre o que eu promete ou não. E aqui está a TBR, que vai me acompanhar ao longo dos meses de julho e de agosto. Inclusive, eu pretendo levar alguns desses livros na mala, porque eu devo ir para São Paulo nas próximas semanas, então vão acompanhar na minha viagem, não tanto na ida quanto na volta. E por ser uma TBR que vai me acompanhar por bastante tempo, já que são o que, uns um mês e meio, mais ou menos, eu acho que é uma meta razoável. É uma TBR que está bem na minha zona de conforto e em breve eu volto aqui com as resenhas deles. Agora me conta, você já leu algum desses livros? Tem alguma TBR também que você gosta de fazer ou você prefere ir pelo mood da vez? Me conta aqui nos comentários qual desses aqui também te chamou mais atenção e qual que você pretende ler ao longo dessas semanas. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!